Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje dia de chuva, né? Um dia bem friozinho. Mas graças a Deus que estamos aqui, irmãos, para aprender, para glorificar e para exaltar o nome santo do Senhor. Que todos, irmãos, que todos estejam bem, estejam felizes com o Senhor, independente das situações, das circunstâncias, de tudo que tem ocorrido, acontecido. Espero que meus irmãos estejam bem no Senhor, queridos. Hoje a gente vai falar sobre um homem de fé e coragem. O texto a gente já leu, Gênesis capítulo o que a gente leu? 32, versículo 22 ao 30. A gente vê aí a história de Jacó, um dos patriarcas, filho de Isaac, um homem que no término da sua vida morreu uma pessoa diferente, uma pessoa pautada naquilo que o Senhor tinha para ele, mas a princípio não era assim. A gente sabe a história do Jacó, Gênesis capítulo 25, só para a gente entender um pouquinho bem rapidinho aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 19, vai dizer: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E a gente já sabe o resto da história. Nasce o Esaú, nasce o Jacó, e Deus fala para a mãe dos gêmeos, quase gêmeos, né, que nasceram quase juntos, que o maior serviria o menor, que o maior, ou Esaú, haveria de, na questão de primogenitura, servir o Jacó. E ele explica para Rebeca essa questão, explica tudo o que deveria acontecer, e nasce os dois, o Jacó já agarrado no calcanhar do Esaú, mostrando que desde o ventre ele já era um guerreiro, já era um lutador, já era alguém que estava disposto a lutar por aquilo que ele queria. Isso nos dá a entender isto também, que Jacó desde o começo ele procura lutar, procura fazer a diferença, diferentemente do seu irmão Esaú, que por ser o primeiro, por ser o primogênito, estava bem despreocupado com a vida. O pai gostava mais dele, a mãe gostava lá do Jacó, e era a vida que seguia, irmãos. A gente não vai passar das 9 hoje, irmão, a gente aí tem 12 minutos no máximo, porque a reflexão que eu quero trazer justamente está no texto que foi lido aqui. Isso é só para a gente entender um pouco a história, o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. E daí eles crescem já com essa rivalidade, um sendo querido pelo pai, o outro pela mãe, e assim vai a vida. Mas a bênção estava sobre Jacó, a bênção que o Senhor tinha determinado estava sobre a vida do Jacó. E um certo dia, o pai, o Isaac, já velho, pediu para o Esaú ir fazer caçar, e depois fazer uma comida saborosa para ele comer, e abençoar a alma dele. E ele faz isso, vai, só que a mãe estava atenta a tudo isso que estava acontecendo, e ela observa quando o Isaac fala para Esaú: meu filho, vai ao campo. E ela, astuta, as mulheres são incríveis, as mulheres são incríveis. E no desenrolar da história, o Jacó engana o seu pai juntamente com a sua mãe, e acaba tendo mais
briga entre eles, e acabou que Jacó foi embora de casa, foi para o lugar onde o seu tio morava. Antes de chegar, teve um sonho com o Senhor, e Deus faz algumas promessas para Jacó. E ele vai, vida que segue, o que aconteceu, o que ocorreu, ficou para trás. Jacó começa uma nova história, Jacó começa uma nova vida, começa uma nova trajetória, e a gente chega justamente em Gênesis capítulo 32, e aqui a gente vai começar, irmão. Gênesis capítulo 32, a gente vai ver Jacó descendo ao val de Jaboque e lutando com um anjo. Os irmãos conseguem ver um Jacó ansioso nessa questão? Porque Jesus, ele trata de alguns assuntos há mais de 2000 anos atrás, que são coisas tão sérias hoje. Jesus, ele fala para as pessoas, fala para os seus discípulos e fala: não andeis ansiosos. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um transtorno mental por alguma coisa que aconteceu, fato, traumas, coisas que aconteceram no passado, que pode acontecer no futuro, e a pessoa tem um transtorno mental. Essa é a situação do Jacó quando ele desce a esse vale. Essa é a realidade de Jacó quando Deus manda ele voltar da casa do tio dele e fala: vai que eu vou ser contigo. Jacó viveu um bom tempo na casa do sogro dele e tio dele também, com algumas situações que ele conseguiu suportar, que ele conseguiu levar, que ele conseguiu ficar tranquilo. O tio enganou ele na questão dos 7 anos ali que ele trabalhou pela Raquel, e ele pegou e deu a Lia. Trabalhou mais 7 anos pela Raquel. A Bíblia vai dizer que passou em tão pouco tempo, porque ele amava tanto essa mulher, e ele conseguiu lidar bem de boa com tudo isso. Ele conseguiu lidar com essa situação de uma maneira suave. Estava trabalhando, estava sossegado, foi mudado o salário por mais de 10 vezes, e ele conseguiu lidar com tudo isso. Ele conseguia levar, seguir, dar continuidade à vida dele de uma maneira normal. Está me enganando? Beleza, vou continuar. Está me enrolando? Vou continuar. Até chegar ao capítulo 31, versículo 1 ao 3, onde Deus fala para ele voltar. Volta, Jacó, já deu, pega as tuas coisas, os teus filhos, as tuas mulheres e vai. Só que ele sai meio que fugido, não dá muita informação para o seu sogro e tio, e vai. E lá vem o tio atrás, o sogro, aquela maior confusão que a gente já sabe. Encontra ele em um determinado local. Deus fala com o tio dele à noite, e ele foi para matar o Jacó. Se Deus não tivesse intervido nessa situação, haveria de acontecer algumas tragédias. Beleza, volta o tio dele e ele continua a vida. Aconteceu tudo isso e Jacó está tranquilo, Jacó está seguindo a vida dele. E a nossa vida basicamente ela é essa, de altos e baixos, e que a gente consegue suportar algumas coisas, a gente consegue dar continuidade a algumas coisas, porém, na questão do Jacó, quando ele chega em Gênesis capítulo 32, capítulos anteriores, a gente vai ver, ele vai mandar alguns presentes para o seu irmão, porque o passado, quando ele volta para a terra dele, vem à tona, de tudo aquilo que ocorreu na vida do Jacó, de tudo aquilo que aconteceu. Era um homem diferente agora, não era mais aquele menino, não era mais aquele enganador, como saiu de casa fugido, já era outra pessoa. Só que quando ele se depara com essa situação novamente, só que quando ele se depara com
esses acontecimentos que tinha ficado para trás, o Jacó fica ansioso, e bem ansioso. Ele começa a mandar presentes, manda o primeiro presente, manda o segundo presente, reparte os bandos, se separa de tudo aquilo que ele tinha e fica só com a família. E no Gênesis capítulo 32 ele fica só. A gente vai tirar algumas lições daqui, irmãos, e observar na vida de Jacó a nossa realidade. A realidade da população brasileira e do mundo, de acontecimentos que ocorreram na nossa vida, de acontecimentos que já ficaram para trás, só que quando a gente se depara com essas coisas, a gente não consegue lidar direito com isso, a gente não consegue lidar direito com essas situações. Momento antes de encontrar com Esaú, que vinha em sua direção, Jacó fica só no val de Jaboque. O anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. Por que isso acontece, irmãos? Porque essa situação ocorre na vida de Jacó, sendo que ele tinha conseguido lidar com algumas situações na casa do tio dele, que ocorreu da mesma forma que ele fez com Esaú. Ele enganou, ele mentiu, ele traiu ali a confiança do seu pai, ele fez tudo errado. Mas ele conseguiu lidar ali com a traição do tio, conseguiu lidar com a escravidão, porque aquilo ali era uma escravidão do que estava acontecendo. Só que na volta para casa ele se depara com isso e não consegue lidar com isso, Ronan. Porque o passado ele se torna tão presente na vida de Jacó, que os bens que ele tinha não foi capaz de resolver o problema dele. Porque a família naquele momento não conseguia resolver aquele problema que ele estava sentindo quando estava perto de se encontrar com seu irmão. Então nós, assim, as estatísticas mostram que o Brasil é o primeiro país em todo o mundo com pessoas mais ansiosas. Então, e 10% da população brasileira sofre de ansiedade, enquanto em outros países é apenas 3,6%. Então nós, a população brasileira, somos a nação mais ansiosa que existe em todo o mundo. E por determinados fatores que isso ocorre, por determinadas situações, por determinados assuntos que ocorrem, então a ansiedade ela é um transtorno mental. Algumas coisas na cabeça não começam a funcionar ou não agem da mesma maneira, as engrenagens, vamos tratar assim, umas engrenagens não funcionam como a normalidade, como no dia a dia, como de costume em algumas situações. Então elas começam a bagunçar a cabeça do ser humano e a gente se depara muitas das vezes que nem o Jacó, que os seus bens, que a sua riqueza, que tudo aquilo que ele tinha não foi capaz de solucionar o problema que ele estava vivendo, de trazer alívio, de trazer um refrigério para a alma dele, e ele precisou descer ao vale, precisou ficar sozinho. Então, assim, algumas lições que a gente pode tirar aqui, na nossa vida, queridos. Hoje, aqui, nós estamos bem, estamos ouvindo a palavra, já cantamos, já louvamos, mas saindo daqui, hoje ou amanhã, a gente se depara com algumas situações que a gente não vai, que a gente não consegue, que trava, que a família não consegue ajudar, que amigos não conseguem ajudar, que os nossos bens eles não conseguem ajudar. Então Jacó está nessa situação, em que nada resolve o problema que aconteceu no passado. Então o passado ele se torna presente na nossa vida, quando nós não conseguimos lidar com ele, quando nós não conseguimos lidar com algumas situações da nossa vida, e aquilo bagunça a nossa mente. E hoje nós vivemos isso. Semana passada eu tive algumas dificuldades em casa, tive algumas dificuldades no trabalho, alguns problemas que bagunçou a mente. Eu não janto à noite, mas essas semanas para cá eu tenho jantado 2 pratos de comida à noite. Ansiedade.
Então são vários os fatores que nos levam a esse estado emocional, que as engrenagens não funcionam como de costume. Algumas situações, queridos, que bagunçam a nossa mente e que a gente precisa se cuidar. Não é porque nós somos a igreja do Senhor, não é porque nós somos o povo, não é porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio real de Cristo, a noiva, enfim, o povo de Deus, que a gente não vai passar por problemas assim, porque somos seres humanos. Então a gente precisa, de certa maneira, se cuidar. Então dessas últimas semanas para cá, tem estado meio desequilibrado as coisas. Aqui eu estou bem, aqui é um lugar que eu me sinto bem, feliz, tranquilo, porque aqui é algo que as engrenagens funcionam bem, mas tem algumas situações que eu estou enfrentando, que eu estou passando, que bagunça tudo. Então, nós se encontramos aqui em Jacó. O que aconteceu, o que ocorreu na tua vida, que te deixa muitas das vezes com as engrenagens bagunçadas? O que já aconteceu, ou o que pode acontecer, ou o que está acontecendo hoje, que te deixa assim meio doido da cabeça, que te deixa meio desequilibrado, meio perdido diante das situações e que você não consegue resolver, que você olha para sua esposa e você não consegue ver nela uma saída, que você olha para os seus filhos, que você olha para o seu trabalho e não consegue sentir contentamento nisso. O que está acontecendo, ou o que pode acontecer, que tem tirado o sono muitas das vezes à noite, e a gente passa a noite quase em claro e não consegue dormir. Então Jesus, ele trata de um certo ponto sobre a ansiedade, quando ele fala: não andeis ansiosos pelo que comer, nem pelo que vestir, mas em primeiro lugar buscai o reino de Deus, mas em primeiro lugar buscai aquele que pode ajudar, mas em primeiro lugar buscai aquele que pode ter a solução, aquele que estende a mão, aquele que faz por você aquilo que o teu dinheiro, a tua família, os teus bens, os teus trabalhos não consegue fazer. Então Jesus, ele nos dá essa dica de buscar ele. E é isso que Jacó faz quando se encontra nessa situação com o irmão dele. Ele manda ir na frente, ele reparte os bandos, ele se separa da família e vai para o vale, porque o vale é lugar de encontro com Deus. O vale é um lugar em que Deus trata da gente, das situações que a gente vive. Se a gente for analisar muitos homens de Deus, Deus trata eles no vale, nas dificuldades, de tudo aquilo que ele está passando e que ele não consegue lidar com aquilo, que as suas engrenagens elas estão meio bagunçadas. Ezequiel, a primeira lição que a gente teve, se a gente for voltar um pouquinho atrás com a vida de Ezequiel, a gente vai entender alguns fatores que levaram a vida daquele homem a um estado assim meio crítico, e ver o seu povo naquela calamidade espiritual, secos, mortos, faz aquele homem se lembrar de tudo aquilo que aconteceu enquanto ele era criança. Então o Jacó, ele se depara com essa situação e não consegue lidar com ela. Queridos, nós precisamos buscar em Deus o refrigério, a saída, a solução para nós, porque a gente precisa de certo ponto se cuidar. Por quê? Primeiro, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, e o amigo, o Consolador, ele habita em nós, e ele precisa que as coisas funcionem bem, que vá tudo bem, que você consiga dormir à noite, que você consiga de fato estar feliz, perto de pessoas. Então a ansiedade, queridos, ela leva a gente muitas das vezes a um estágio de comer muito, ou às vezes não comer nada, de passar a noite em claro, ou às vezes excesso de raiva, e assim vai. A ansiedade é algo que Jesus estava prevenindo o seu povo, que hoje nós vivemos, por falta de prevenção, porque hoje a gente previne o Covid,
com máscara, com álcool. A gente previne se isolando de algumas coisas, a gente previne não indo para as festas, não saindo para as praias, não viajando, não estando com a família. A gente consegue prevenir isso de uma certa forma boa. A gente consegue se prevenir da AIDS, de gripe, de outras doenças, de muitas situações que podem nos afetar. E por que nós não conseguimos se prevenir da ansiedade, da depressão, de coisas que hoje estão matando as pessoas muito mais do que as doenças? Se hoje a gente fosse fazer uma estatística hoje no Brasil aqui, esses dados já faz dia que foram feitos. Tem aumentado isso, queridos. A ansiedade, a depressão, e é uma coisa séria. E a gente vê aqui um Jacó ansioso, com medo, um Jacó que estava temeroso, mas Deus falou no capítulo 31, versículo 1 e 3, vai, que eu vou ser contigo. Deus deu a certeza para ele, que ia tudo bem com ele, que ia dar tudo certo com ele. Mas o Jacó, enquanto ser humano, não entendeu isso, por causa de coisas que estavam dentro da sua cabeça. Ele é um sentimento de medo excessivo, o que Jacó estava sentindo, e desagradável, que se manifesta como um desconforto ou uma tensão, geralmente acompanhada de alterações comportamentais. É isso que ocorre, é isso que eu estou falando da normalidade, porque enquanto Jacó estava vivendo em Padã Arã, estava tudo bem, foi enganado, beleza, foi mudado o seu salário, beleza, foi traído pelo seu tio ali, quando falou que ia dar a mais nova para ele, beleza, vou trabalhar mais 7 anos, não me custa nada, e trabalhou, estava tudo normal. Só que quando ele se encontra aí, mudanças de comportamentos, já não era mais o mesmo Jacó, já não é mais o mesmo Jacó que saiu quando Deus falou, vai, e ele nem conta para o tio, chega, pega tudo e vai embora. Cadê aquela coragem, quando vai se encontrar com seu irmão? Algumas coisas, queridos, fatores que são pequenos assim, não são as coisas grandes que nos matam, a gente se previne. O Covid é uma coisa grande hoje, nós estamos vivos. A AIDS, outros tipos de doenças tão letais, e nós estamos vivos, mas o que está nos matando pouco a pouco são as coisas que nós não conseguimos detectar, coisas que Jesus já nos preveniu, e nós precisamos observar isso, querido. Se quisermos ter uma vida saudável, se quisermos ter uma família saudável, se quisermos ter uma igreja saudável, que vive a realidade do mover de Deus no seu meio, ser um cristão não nos ausenta de ter esses problemas, e nós, o quanto antes pudermos nos tratar disso, vai ser bom para nós. Uma igreja saudável não tem preço, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que estende a mão, é uma igreja que se doa, é uma igreja que faz tudo certinho, e no final da noite consegue dormir, e no final da noite consegue se deitar na cama e ronca e baba, e no outro dia levanta sossegado, vai trabalhar, vai feliz, vai tranquilo, e está no meio das outras pessoas, está bem. A gente precisa, queridos, cuidar um pouco mais da nossa vida. Não são as grandes coisas que estão matando a gente, Rodrigo, são os detalhes dessa vida. E a ansiedade, se a gente fizesse uma estatística dentro dessa igreja, a gente se assustaria, começando por mim, então aí você fala, irmão, mas você é um pregador, você é um homem que ora, você é um homem que jejuma, você é um homem que faz isso, faz aquilo outro, mas eu não estou ausente ou isento disso, por diversos fatores, que a gente precisa lidar com isso, que a gente precisa se tratar disso, e Deus, ainda hoje, é a melhor saída, é a melhor solução, para nos ajudar a ser saudáveis. Nós precisamos, queridos, nos aproximar de Deus, para sermos tratados por Ele, e muitas das vezes Ele vai nos pôr de frente, com aquilo que a gente mais
tem medo, tem um anseio, Deus nos põe de frente com isso, para tratar da gente. Sabe por que Jonas fugiu? Já preguei sobre isso. Era um cara depressivo, era um cara ansioso, e foge porque ele não conseguia lidar com isso. E Jacó estava no mesmo estágio. Eu não estou aqui botando as doenças todas dentro da Bíblia, não, querido. Mas são a realidade que acontece lá, que hoje nós vivemos e que nós precisamos cuidar. De que Deus prevenia para a família e bem, para o casamento e bem, para o trabalho e bem, e principalmente para a igreja e bem. Se a gente não tratar disso, da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, tudo aquilo que nós tem sido ministrado pelo Espírito Santo, nos domingos, nas quintas, nas segundas, nas orações, é em vão. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir lidar com aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Jonas foi o único homem em toda a história que ganhou uma cidade inteira para Deus. Dos animais aos homens, o único que ganhou uma cidade inteira. E o único capítulo ele pede a morte 4 vezes. Então, são assuntos sérios, que Jesus é especialista em mudar isso. Jesus é especialista em fazer a diferença. Amém, meus irmãos? A gente já vai finalizar, queridos. Comportamentos mentais como irritabilidade, medo de ir em determinados lugares, ou medo de ficar sozinho, por exemplo, em alguns sinais e sintomas corpóreos como sudorese, taquicardia, respiração acelerada e inquietação. Então são alguns fatores que a gente sente. Quem não sente cansaço excessivo, noites mal dormidas, quem não sente dores de cabeça, não é Deus que está me revelando nada, irmão, é a nossa realidade. Eu não tenho o dom de revelação não, a revelação maior por excelência que Deus me dá é a palavra dEle, e nos faz ver dentro da sua sagrada escritura, a realidade do que nós vivemos e que nós precisamos se cuidar. Então, noites mal dormidas, cansaços excessivos, fadigas, estresses em um nível elevadíssimo, são coisas que a gente não está conseguindo lidar. Se a gente não está conseguindo lidar com isso, quanto mais lidaremos com aquilo que o Senhor tem a entregar nas nossas mãos. Então a gente precisa se cuidar para viver o diferencial de Deus. Então Jacó desce para aquele vale só. Nós, na nossa vida, para se tratarmos de muitas coisas, nós estaremos só, que nem Davi, nas noites frias, que nem Elias, na caverna, precisou ser tratado na caverna, que nem Moisés, no Egito, sai de lá como um foragido, vai para o monte lá, vai ser tratado no deserto, e tantos outros homens dentro da Bíblia, que precisaram de momentos a sós, com Deus, para serem tratados, para poder viverem a diferença de Deus na sua vida, e poderem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós somos a igreja do Senhor, e precisamos ser cuidados por Ele. Então Ele nos convida esta noite a descer o vale, porque Jacó, quando ele toma essa decisão, ele não leva a esposa, ele não leva filho, não leva nada, ele só leva ele. Aquele hino que foi cantado agora há pouco aqui, ó. O que eu sou e o que eu não sou foi junto lá para o vale, para poder ser tratado. E quando ele sai de lá, sai diferente, sai um Jacó ou um Israel diferente. A gente vê pelo texto que foi lido, que o Rodrigo leu, quando teve fome, Jacó estava tranquilo, ele manda os seus filhos, vão ver se tem alguma coisa, ele não se apressa a fazer aquilo que ele fez antes, fugir, ou ir para um determinado lugar, sem Deus não mandar. E nós, quantas das vezes estamos fugindo de assunto, estamos fugindo de situações, de problemas que a gente pode resolver, e aquilo que a gente pode esperar no Senhor para poder enfrentar, e a gente não faz. E o que nos resta, muitas das vezes são isso aqui, ó, a morte tão lenta dentro da gente, nos levando dia após dia, e a gente nem percebe.
Então Jesus nesta noite nos deixa essa palavra, querido, de reflexão para a nossa vida. Nós precisamos se cuidar. Ele quer cuidar da gente. Ele quer tratar da nossa parte espiritual, porque da parte espiritual é Deus quem cuida. Da parte que se trata ao corpo, tem médicos para isso, mas da parte espiritual, algo que só Ele pode fazer, Ele quer tratar da gente. Mas só que Ele nos deixa esse conselho: procuremos pessoas para que nos ajude, procuremos pessoas que possam nos auxiliar a enfrentar isso, para não chegar a um ponto de desistir da vida, desistir da família, desistir de tudo, por aquilo que poderia ter sido tratado de um modo simples, e se torna uma doença grave, se torna uma doença tão arrupilante, que o final a gente não consegue muitas das vezes tratar. Que nós possamos gritar por socorro, possamos fazer que nem Jacó aqui, ó, segura, Senhor, eu não saio daqui enquanto não tratar isso, porque Jacó, quando desceu aquele vale, ele desceu atrás de uma mudança, ele desceu atrás de uma saída, de um escape para a sua alma, porque ele não conseguia lidar com aquilo. Nós não precisamos chegar no fundo do poço, querido, para procurar Deus, para sermos tratados por Ele. Nós, o quanto antes, pedimos socorro e gritar por Ele, Ele tão cedo nos atenderá para nos ajudar. Nós não precisamos se isolar, nós não precisamos fugir, nós não precisamos chegar ao ponto de ficar em casa isolado, abandonar Cristo, abandonar tudo para podermos ser tratados, não. Gritar por socorro. Jesus fala assim, a palavra do Senhor fala assim: clama a mim, e no original grita a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Era o que Jacó foi atrás, coisas grandes, coisas diferentes para a sua vida, porque aquilo ele não conseguia lidar, aquela situação era demais para ele. E o que nós temos vivido, que tem sido pesado dentro de nós, todos nós temos, queridos, algo que pesa dentro da gente, que a gente não consegue lidar. Clama ao Senhor, pede socorro, porque Ele é socorro bem presente, na angústia, na dificuldade, no problema, no esquecimento, no isolamento. Clama ao Senhor, e Ele vai te responder, e Ele vai te restaurar, e Ele vai te renovar, e você vai sair de lá como um Jacó, ou um Israel, renovado, transformado, pronto, para enfrentar o problema que era o irmão dele. O tempo, muitas pessoas dizem que o tempo é a melhor saída, ou é o remédio para curar todas as feridas. O tempo não é o remédio, o tempo não é a saída. O tempo passou e Jacó era a mesma pessoa, concernente àquele assunto que lhe causava ansiedade, que lhe causou um transtorno mental, que as suas engrenagens não funcionaram. O tempo, ele só agrava mais aquilo que nós temos dentro de nós, que nos faz se sentir horríveis, piores, pessoas que não conseguem lutar para vencer. O tempo, ele só vai ser remédio para nós, quando nós procurarmos ao Senhor, que nem Ele fez. Então, quantos homens de Deus, eu trouxe uma imagem na ministração quando eu preguei sobre Jonas, sobre uma árvore com um arame dentro dela. O tempo não curou aquela árvore, a casca só cobriu aquele arame, mas só que ficou dentro dela. E quantas pessoas que têm um arame, que se puxar assim sangra, que se puxar assim dói, que se puxar aquele arame, ele causa novamente a ferida aberta. Então nós precisamos se tratar, para viver tudo aquilo que o nosso pastor tem ministrado. Deus tem coisas grandes para nós, mas nós, da maneira que estamos, não estamos preparados. Infelizmente, nós não estamos preparados para receber tudo aquilo que Deus tem ministrado pela boca do anjo dessa igreja. E nós precisamos nos tratar, nos cuidar, nos preparar, porque o mover de Deus vai ser grande, irmãos. Vai ser tremendo, vai ser algo extraordinário nesse lugar.
E se a gente estiver preparado, a gente recebe, a gente vai viver, a gente vai ser a diferença, e vai fazer a diferença onde a gente está. O problema que a gente vivia, a gente vai enfrentar e vai conseguir ajudar outras pessoas a superar esse medo, essa dificuldade, esse problema, esse transtorno mental, que é a maior doença que tem matado hoje. Transtorno mental, as engrenagens não funcionam. Amém, meus irmãos? Que nós precisamos e possamos buscar no Senhor, nos vales das dificuldades, buscar Deus por uma nova vida, por uma nova história, porque é que nem aquele hino lá, uma nova história Ele tem para a gente, e Ele nos convida a sair da nossa área de conforto. Foi o que Ele fez para Jacó. Enquanto estava lá, estava sossegado, tinha tudo, e é o que Ele fez também com Abraão. Abraão, sai do teu lugar. Depois fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vem para cá, que eu quero conversar, eu quero tratar, eu quero mudar a tua história. Deus quer mudar a nossa história, irmãos, e nós precisamos confiar nisso, porque Ele fala: vai que eu vou ser contigo. Então Ele está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é o Deus dessa igreja, e quer nos tratar para podermos desfrutar das suas bênçãos. Amém? Vamos se pôr de pé, irmãos, vamos orar, encerrando nesta noite. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim compartilhar com a amada igreja. Nós precisamos estar preparados para receber tudo aquilo que Ele tem ministrado pela boca do anjo dessa igreja. Amém? Se tratem, por favor, irmãos, se cuidem. Deus, Ele vos ama. Amém? Vamos orar, irmãos.